E aí pessoal, vamos começar uma série de videoaulas de geometria analítica e eu espero que vocês estejam aproveitando esse momento para aprimorar os conhecimentos e qualquer dúvida é só entrar em contato comigo aí no direct, no Instagram, e eu espero que vocês gostem. Então, bora lá, né? Então, nessa aula de hoje, a gente vai trabalhar com a definição e as propriedades de produto escalar. E as demonstrações das propriedades nós vamos focar na próxima aula. Então, o objetivo central é trabalhar as propriedades, tá certo? Então, o que é um produto escalar, né? Um produto escalar entre dois vetores, quando a gente tem aí dois vetores u e v no R3 de coordenadas x1, y1 e z1 e o vetor v de coordenadas x2, y2 e z2. O produto escalar entre esses dois vetores é a soma do produto das coordenadas. E eu estou colocando aqui como exemplo na definição no R3, mas essa definição ela é a mesma para o plano cartesiano e para o Rn. Então eu estou usando aqui como base para a nossa aula o R3, mas essa mesma definição vale para outras dimensões, tá certo? Então, como eu já tinha falado, o nosso objetivo é compreender as propriedades desse produto escalar, porque essas propriedades elas são muito aplicadas em demonstrações. Por exemplo, para demonstrar o ângulo entre esses dois vetores, a gente usa muito produto escalar, tá? Então, quais... Ah, sim, temos aí um exemplo de produto escalar. Aí, ó, os vetores A e B são dois vetores no R4. Só para aplicar a definição, eu coloquei esse exemplo. Então, aí, o produto escalar do vetor A pelo vetor B, vocês podem perceber aí que a gente tem a soma, né, do produto das coordenadas. Temos aí a primeira coordenada vezes a primeira, que é 1 vezes 3, mais o menos 2 vezes menos 4, mais 7 vezes 2, mais o menos 3 vezes 3. E o resultado disso é a soma desses produtos, né? Que é igual a 16. Então, a primeira observação é: o produto escalar entre dois vetores é um número. O resultado é um número. E não confunda produto escalar com multiplicação, tá certo? Porque o produto escalar ele não é uma operação, porque essa operação ela não é fechada. Quer dizer, para ser operação tem que ser fechada e o produto escalar não é fechado. O que é uma operação fechada? É você pegar dois elementos dentro de um conjunto e aí quando você opera eles, o resultado dá dentro do próprio conjunto. Então, o produto escalar aí, você tem dois vetores, você aplica o produto escalar e o resultado está dando fora do conjunto de vetores, que é um número. Por isso que produto escalar não é operação. Uma das primeiras condições para ser operação é o fechamento. As propriedades de produto escalar, que é o objetivo da nossa aula de hoje, são 4 propriedades, tá? A primeira propriedade, que é chamada propriedade comutativa. A segunda propriedade é associativa. A terceira propriedade diz que o produto escalar de um vetor por ele mesmo é igual à sua norma
ao quadrado. E a quarta propriedade que é bastante aplicada é a distributiva, que você pode distribuir aqui, ó, o produto escalar quando você tem uma soma de vetores e você faz o produto escalar dessa soma com um vetor. Então você distribui produto escalar de U com V e soma o produto escalar de U com W. Ou seja, você pode somar e aplicar o produto escalar ou aplicar o produto escalar de U com U e com W e depois somar, tá certo? A gente vai praticar bastante essas propriedades aí para poder fixar bem, tá? Como eu já tinha dito, o produto escalar não é uma operação de multiplicação, tá? Por exemplo, olha para a igualdade 1 aqui nessa expressão. Como a gente tem aqui um produto escalar, não existe essa ideia de pegar U e passar para o outro lado dividindo. Não façam isso, tá? E tá aí, como eu já falei, para ser operação, deve existir a unicidade do elemento neutro e do elemento inverso também, que eu já tinha falado de ser fechado. O que é a unicidade do elemento neutro? Que ele é único, né? Por exemplo, e no produto escalar você tem um vetor fazendo produto escalar com outro e dando igual a zero. Mas existem várias possibilidades disso acontecer. Então, mais um motivo para não dizer que é operação. E essa questão do inverso, você não tem essa ideia de passar dividindo. Como mostra aí, ó, nessa imagem, não existe elemento inverso. Veja, ó, que esse U é um vetor, então não existe essa operação de divisão, tá? Então é muito comum eu ver algumas pessoas de querer dividir vetor. Isso não existe divisão entre vetores e divisão de vetor por número, tá? Então, o que nós vamos fazer é exercitar aí essas propriedades de produto escalar. Vamos lá. Vamos fazer um exercício. Olha só, utilize as propriedades do produto escalar para obter uma expressão para o módulo de U menos V ao quadrado. Então vamos lá, olha só. A propriedade 3, ela diz que o módulo de um vetor ao quadrado é o produto escalar dele por ele mesmo. Não é isso? É a propriedade 3. Então, o módulo de U menos V ao quadrado é o produto escalar dele por ele mesmo. Então, a gente está aí utilizando a propriedade 3. Agora, a gente vai utilizar a propriedade distributiva. A gente vai pegar produto escalar de U com U, produto escalar de U com o vetor menos V, produto escalar de V com menos U, de menos V com U e o produto escalar de menos V com menos V. Então, o que a gente tem aí, ó? Então, o primeiro produto escalar de U com U, produto escalar de U com menos V, que dá menos UV. Agora temos aí produto escalar de V com U, que dá menos VU, e o produto escalar de menos V com menos V, que dá VV, né? Então, nós usamos aí a propriedade distributiva. E agora, veja que a gente tem dois termos iguais aqui, ó. Esses dois termos são iguais por quê? Pela propriedade 1. Porque a propriedade 1 diz que UV é igual a VU. Então, a gente pode somar esses dois termos e a gente tem aí duas vezes
o produto escalar de U com V. Tá certo? Então, aplicando a propriedade 1, a gente tem essa expressão. Agora, qual é a próxima propriedade que a gente pode aplicar aí? É que o produto escalar de um vetor por ele mesmo é o módulo dele ao quadrado, não é isso? Então, nós vamos aplicar essa propriedade aqui nessa expressão e nessa expressão. E aí a gente tem este resultado aqui, ó, desta expressão, tá certo? Então, a expressão que a gente quer obter no exercício já foi encontrada aqui, como vocês podem ver. Qual é o motivo da gente fazer exercício? Este exercício é porque essa expressão ela vai ser bastante utilizada na demonstração do ângulo entre vetores. E isso daí já está relacionado com a lei dos cossenos, tá certo? Então, o nosso exercício aí já está concluído e vamos para o nosso próximo exercício. Ó, o nosso exercício 2 é a aplicação da lei dos cossenos no triângulo formado aí por esses dois vetores. Que triângulo é esse? A gente fecha aí um triângulo com esses dois vetores, tá? Então, qual é a ideia? Antes de iniciar, vamos relembrar aí a lei dos cossenos. É interessante que você acompanhe a tutoria de matemática, porque temos os tópicos lá sobre as leis do cosseno, a parte de geometria básica, tá? Então, para relembrar rapidinho aqui a lei dos cossenos, veja que quando a gente está considerando aqui o ângulo θ, o ângulo oposto dele, Bom, então vamos revisar aqui a lei dos cossenos. A lei dos cossenos. Bom, gente, então vamos revisar aqui a lei dos cossenos. E para quem não lembra muito, pode acompanhar a tutoria de matemática que está disponível, tá certo? E tem um tópico que fala de geometria plana, geometria espacial, inclusive tem a lei dos cossenos. Então, rapidinho aqui, ó. Então, quando a gente tem um triângulo e um ângulo θ, vocês podem ver que o lado oposto a θ é o lado C. Então, o lado oposto ao quadrado, temos aqui C ao quadrado é igual à soma dos outros lados ao quadrado, os lados adjacentes ao ângulo, menos 2 vezes AB vezes o cosseno do ângulo, tá? Então, se a gente fosse considerar o ângulo alfa, o lado oposto a alfa é o lado A, então A ao quadrado vai ser igual à soma dos lados adjacentes ao quadrado, menos 2 vezes BC vezes o cosseno do ângulo. Então, como é que você ia aplicar a lei dos cossenos neste triângulo para o ângulo beta? Tem aí 20 segundos para vocês escrever a lei do cosseno para o ângulo beta, tá certo? Então, se você escreveu, você deve ter obtido essa expressão, né? Então, se você escreveu, você deve ter obtido essa expressão da lei dos cossenos para o ângulo beta. Então, agora vamos voltar para o nosso exercício. A gente fecha o nosso triângulo com um vetor. Esse vetor ele pode ter dois sentidos, né? Então, da forma aí como está no desenho, que vetor é esse? A pergunta é, esse vetor é o vetor B menos A ou é o vetor A menos B? O que é que vocês acham? E aí eu respondo para você que esse é o vetor B menos A.
E aí, para quem não lembra, vem a pergunta, né? Por que o vetor b menos a? Isso é a representação geométrica da soma e subtração entre vetores. Só para a gente relembrar, para você conseguir deduzir, é só você pensar, ó. Você tem aí o vetor menos a, que está no sentido oposto, não é isso? E você soma o vetor b com o menos a. Para somar esses vetores, a gente usa aquela regra do paralelogramo. A gente traça uma reta pela extremidade de menos a, paralela a b, e traça uma reta na extremidade de b, paralela ao menos a. Então, quando a gente soma esses dois vetores, a gente tem aí a diagonal do paralelogramo. E como o vetor ele pode ser representado em qualquer lugar, a gente pode deslocar ele. E a gente tem exatamente aí o vetor b menos a. Então, só uma regrinha básica para poder lembrar disso seria o seguinte: se você quer b menos a, você coloca a extremidade em b e a origem em a, aí no vetor que está amarelinho aí. Se fosse a menos b, você colocaria a extremidade em a e a origem em b. Veja que a menos b muda o sentido. Então, você coloca a origem sempre no vetor que está aí com um sinalzinho de menos. Isso é uma regrinha só para lembrar da representação. E a justificativa é como eu tinha mostrado antes, tá certo? Então, ó, voltando aí para o exercício, agora que a gente tem aí o triângulo, a gente já sabe que o lado oposto ao ângulo θ é o vetor b menos a. Agora é só aplicar a lei dos cossenos. Como é que aplica a lei dos cossenos? Vamos lembrar que o lado oposto ao ângulo ao quadrado. Qual é o lado oposto a θ? É o vetor b menos a, mas a medida dele é o módulo de b menos a, tá? Não esqueça de lembrar que vetor é o objeto e módulo é o tamanho dele, tá? Então, aplicando a lei dos cossenos, a gente tem aí, ó, que o módulo de b menos a ao quadrado é igual, veja aqui, que a gente tem a soma dos lados adjacentes ao quadrado. Os lados são os módulos dos vetores, menos duas vezes módulo de b, módulo de a, vezes o cosseno de θ. E assim a gente tem a lei dos cossenos aplicada aí neste triângulo, tá certo? E mais uma vez, essa é uma outra expressão que a gente precisa lembrar dela, que a gente vai utilizar ela futuramente. Veja que ela é bem parecida com a que a gente achou no exercício 1, né? E se a gente comparar essas duas expressões, a gente encontra de forma bem fácil a fórmula do ângulo entre dois vetores, tá? Então, gente, para finalizar, vamos fazer aí mais esse exercício, que ele trabalha bem as propriedades de produto escalar. A princípio, ele parece ser um pouco complicado, mas veja que é só trabalhar as propriedades de produto escalar para resolver ele. Então vamos lá, ó. Se você tem três vetores, u, v e w, e a soma deles é o vetor nulo, lembrando que esse zero aqui não é o número zero, tá? Isso é o vetor nulo. E o módulo de u é igual a 5, o módulo de v é igual a 6 e o módulo de w é igual a 7. E o exercício pede para calcular esses produtos escalares aí, ó. Então, como é que faz? Veja que a gente não tem nem coordenadas para calcular produto escalar.
Mas vamos pensar em como é que a gente faz. Olha só. Então a gente tem que u mais v mais w é o vetor nulo. Como eu já tinha feito a observação, isso não é o número zero, né? E o que nós vamos fazer agora é pegar essa expressão todinha e fazer o produto escalar com o vetor u. Então a gente vai fazer exatamente isso daí, ó. Então lembra que a gente pode aplicar a propriedade distributiva aí nessa expressão agora. Então a gente vai aplicar, ó, a distributiva de u com v e u com w. E o produto escalar aqui do lado direito da igualdade entre u e o vetor nulo é exatamente o vetor nulo, né? Então temos aí, ó, quando a gente aplica a propriedade distributiva, a gente tem exatamente esta expressão que está da cor vermelha aí, ó. Vou dar alguns segundos para vocês olharem ela e ver que eu apliquei exatamente a propriedade distributiva. Tá até as setinhas aí indicando para vocês. Bom, o que a gente faz agora? Já tivemos uma expressão. Agora a gente vai fazer a mesma coisa, só que com o vetor v. A gente vai pegar o vetor u mais v mais w e vai fazer o produto escalar dele com o vetor v. Então, mais uma vez aí, aplicando a propriedade distributiva, a gente tem essa outra equação. Observe, v com u, v com v e v com w. Então, até o momento, temos duas expressões, né? Agora, o que a gente fez? A gente aplicou o produto escalar com u, aplicou o produto escalar com v. O que a gente vai fazer agora? Aplicar o produto escalar com o vetor w. A mesma coisa. Então, quando a gente faz essa aplicação de produto escalar de w com essa soma, a gente tem exatamente essa outra expressão aí que também está destacada em vermelho. E sendo assim, a gente tem três equações que estão aí indicadas de vermelho, né? E essas três equações que sobraram para a gente, que a gente achou, elas dão um sistema para a gente. Então, temos aí um sistema de três equações. Agora, vamos relembrar algumas hipóteses do exercício, que diz o seguinte, ó, o módulo de U é 5, o módulo de V é 6 e o módulo de W é igual a 7. Então, a gente tem esse sistema. Eu vou voltar aqui, ó. Então, ó, se o módulo de U é 5, olha aqui para a equação, a primeira, a gente tem aqui um produto escalar de U com U. O produto escalar do vetor U com o vetor U é o módulo dele ao quadrado. Então, 5 ao quadrado é igual a 25. Então, aqui a gente vai trocar por 25. V com V vai ser o módulo de V ao quadrado, que é 36. E W com W vai ser o módulo de W ao quadrado, que é igual a 49. E quando a gente faz todas essas trocas aí, a gente tem exatamente esse sistema de equações. O que vocês devem ter percebido até agora? Que a gente só está utilizando as propriedades de produto escalar, que é esse o foco nosso da aula, né? Então, é importante que essas propriedades vocês pratiquem,
porque vai facilitar muito em demonstrações de outros resultados, tá certo? Então o que a gente tem que fazer é resolver um sistema. Temos aí 3 equações e o exercício está pedindo para achar exatamente essas incógnitas que estão aí no sistema, tá? Como é que a gente vai fazer isso? Temos 3 equações, 1, 2 e 3. Vamos subtrair a equação 2 da equação 1. Quando a gente faz isso, olha o que a gente tem aí. Estou pegando a equação 2 menos a equação 1. A gente tem como resultado 25 menos 36, que é menos 11. Veja que esse termo aqui, ó, U com V menos V com 1 vai cancelar porque eles são iguais, né? Então só vai sobrar o termo UW menos VW. Então quando a gente subtrai a equação 2 e 1, a gente tem exatamente esse resultado. E o que a gente faz agora é pegar esse resultado que a gente tem e somar com a equação 3. A gente vai fazer exatamente essa conta aí. Então, ó, a gente soma menos 11 mais 49, não é isso? Vamos ver se tem algum termo que cancela aqui, ó. W. Ó, a gente tem aqui, ó, menos VW em cima e mais WV embaixo. Como são iguais e tem um menos o outro, eles vão cancelar, né? Então a gente tem como resultado aí, ó, 2 vezes o W, porque temos o W embaixo também, o W mais WU, como eles são iguais, pela propriedade 1, vai ser 2 o W mais 38. Então agora é a conta básica, né? A gente passa 38 para o lado direito e divide por 2. E a gente tem como resultado que o produto escalar de U com W é igual a menos 19. E aí, onde tiver U escalar W nas 3 equações, a gente pode substituir por menos 19, tá? Então a gente já encontrou um produto escalar aí. Ó, então a gente substitui esse valor encontrado, menos 19, aqui nessa expressão, onde está sendo indicado. Então quando a gente faz essa substituição, a gente tem, ó, menos 11 menos 19 menos V produto escalar com W igual a 0, tá? Fazendo essa conta, a gente encontra que o produto escalar de V com W é igual a menos 30. Então já encontramos um segundo tópico do problema. E a mesma coisa, substituir agora onde tem VW por menos 30. Então, para calcular o produto escalar com V, a gente substitui o valor de UW na equação 1. A gente pega esse menos 19 encontrado aqui e substitui na equação 1. Então, quando a gente substitui na equação 1, a gente tem exatamente essa expressão. Como resultado, a gente tem que o produto escalar de U com V é igual a menos 6. Então, o exercício ele já foi resolvido. Nós encontramos aí os 3 produtos escalares, tá? Então, o que a gente usou? Somente as propriedades. E veja aí que a gente nem usou coordenadas, né? Só usou as propriedades. E sendo assim, eu vou encerrar essa aula
Qualquer dúvida é só entrar em contato comigo, tá? E eu espero que vocês treinem bastante, façam a revisão. Os slides estão disponíveis, tá certo? E muito obrigado e até a próxima, tá certo? Até lá!